A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, pastores e obreiros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 4 de dezembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus, segundo a vontade da palavra de Deus. Para a glória do nome de Jesus. Amados, quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós, para o mundo. Amém? Amados, vamos ler Apocalipse 2, do 18 a 28, a 29. A igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Tenho, porém, contra ti o toleras que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comer coisas santificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependessem. Ela, porém, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que postros de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sondo a mente e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quanto não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra cargo não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tens até que eu venha. E aos vencedores que guardarem até o fim a minha obra, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. E com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, me dê palavras, Senhor, revelação divina, perdoa meus pecados, que seja o tempo do Espírito agora, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, queridos pastores e obreiros, o Senhor Jesus Cristo continua revelando à igreja, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Agora esta revelação, Jesus Cristo se faz conhecer. Ele disse para João, ao anjo da igreja de Tiatira, essas coisas diz o Filho de Deus. João escreve, foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, quem falou, que tem os olhos como chama de fogo, tudo vê, e os pés semelhante a bronze polidos. Escreve para o anjo da igreja. O que, Senhor, quer para escrever? Ele diz para ele assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Eu sei que você tem obra, tem amor e tem fé. E eu conheço tudo isso.
Mas lembra de mim, ô anjo da igreja, pastor. Eu tenho os olhos como chama de fogo, conhecendo a tua obra, conhecendo o amor e a sua fé. Eu conheço também o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Escreve para ele, para que ele volte dentro dele, para que ele entenda que eu a amo, que eu cuido, que eu velo por ele. Conheço a fé, a obra, o amor, a perseverança. E diga para ele que eu estou dizendo que as últimas obras dele foram maiores do que as primeiras. Está entendendo? As lutas, tudo que ele passa, eu lembro. Eu vejo, fala para ele que é o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Pastor, você não passa desapercebido, eu não passo desapercebido diante do Senhor Jesus Cristo. Todos os feitos que nós fizermos, ele vai anotando. Agora tem uma coisa, quando nós erramos, ele vê também. Não pense que ele vira o rosto, não. Os olhos dele como chama de fogo. Aleluia. Vamos ver o versículo 20. Ele disse assim: tenho, porém, escreve João, tenho, porém, contra ti, ó pastor da igreja. A ti toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara, profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Lembra-se, João, escreve para ele, fala para ele lembrar que eu tenho os olhos como chama de fogo, eu vi a fé, eu vi a perseverança, eu vi o amor, eu vi as últimas obras dele que são maiores que a primeira. Mas diga para ele que eu tenho também os olhos como chama de fogo, como justiça. Eu vi também, tenho contra ele, porque eu entreguei a igreja para ele, dei a ele a direção pelo Espírito Santo, porque ele está sustentando, segurando esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se diz profetiza. Quantas dessas tem na igreja? Deus me chamou, Deus falou, Deus me revelou, e Deus entregou a igreja na mão do pastor, não para ser dirigido pelo ensinamento da mulher. Se diz profetiza, que a si mesmo se declara, profetiza, é ela que se declara, não é Deus que declarou. Não somente ensina, entrega a igreja nas mãos dela para ensinar, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está passando por essas coisas. Chama-se corrupção ativa, dinheiro, vaidade, trazendo a prostituição para cima do altar. Aqui não quer dizer que essa mulher prostituía-se como mulher na cama com homem, não. Ela está persuadindo, ensinando o pecado, coisas, seduzindo os homens a concordarem com o mundo. Nasceu lá no início da igreja. Os pastores que tinham recebido de Deus, da mão de Jesus Cristo, a igreja já estava sendo seduzido, entregando o ensinamento da igreja para a mulher chamada Jezabel. E agora ela está ensinando e está persuadindo, seduzindo aos homens de Deus
a praticar prostituição, comer coisas sacrificadas aos ídolos. Pastores, aquilo que não é bom, aquilo que não agrada a Deus é pecado. Eu costumo falar que nem tudo é pecado. Nem tudo que nós pegamos ou achamos que é pecado. Mas tudo aquilo que Deus tem como pecado é pecado. Se ele disse que a mulher é Jezabel e ela se diz, se profetiza, o pastor é responsável. Então, pastor, se você está na frente da igreja, foi Deus que colocou você, como é que lá tem que obedecer a sua mulher? A missionária tal, porque Deus falou, você é homem de Deus, é homem do diabo. Está na frente da igreja de Deus. Veja bem, Deus dá oportunidade. Diz o Senhor Jesus no versículo 27, 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Deu tempo, Deus, em Cristo Jesus, deu tempo a esta mulher, Jezabel, para se arrepender dos seus atos, das suas prostituições espirituais ou carnais. Ela, porém, todavia, não quis se arrepender. Ela se dizia profetiza. Ela não quis se arrepender. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Ponto e vírgula. Ela não quis se arrepender. Eis que prosto numa cama, como em grande tribulação os que com ela adulteram. Meu irmão, essa Jezabel, essa mulher, representa uma igreja dirigida por mãos que Deus não está na frente. Pastor da igreja, você é o pastor da igreja. Jezabel tem entrado na igreja com toda astúcia. A culpa da igreja estar sendo seduzida é sua. E essa mulher era uma crente da igreja, porque Jesus Cristo deu a ela tempo para se arrepender das suas prostituições, mas ela não se arrependeu. Por isso o Senhor prostrou em uma cama e vai prostrar pastores e obreiros, mulheres e homens que estão prostituindo no altar da igreja. Estão forçando o povo dele a se prostituir. E porá em grande tribulação os que com elas adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O que Jezabel tem incitado a você, pastor, fazer com a igreja propriedade de Deus? Se arrepende, porque senão o Senhor virá sobre ti e ele tem os seus pés como latão reluzente. Nessa igreja, o Senhor se fez na igreja de Tiatira, se manifestou como Filho de Deus, como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Minha irmã, meu irmão, pastores como a mim, seja crente, reconheça os seus errados. Volte-te para Cristo enquanto tem a oportunidade. Ele deu tempo
para que se arrependesse. Mas ela não quis se arrepender. Por isso o Senhor vai prostrar em uma cama. Todavia, não querer se arrepender das suas prostituição. Ele que prostro põe numa cama, como em grande tribulação vai colocar também os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Arrepende-se, meus irmãos e minhas irmãs. Arrepende, igreja, do pecado que jaz à porta. O inferno está chegando para matar aqueles que foram chamados por Deus para a salvação. Matarei os seus filhos, olha, meus irmãos, o filho delas e da igreja, os pastores, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente, o coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Qual é a minhas obras? Qual é as tuas obras? Quais são as nossas obras? Porque nós receberíamos do Senhor. Ele vai matar os filhos de todas as igrejas. Conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente do homem, o coração, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Qual é a minhas obras? Qual é as suas obras? Qual é as nossas obras, igreja do Senhor? Nós vivemos em mentira, nós vivemos em prostituição, nós vivemos em vaidade, vivemos em fornicação, vivemos em adultério, vivemos em fofoca, vivemos em contenda, vivemos abraçando com o mundo, nós vivemos com politicagem. O Senhor conhece a mente, os corações, e sonda a mente e os corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Todas essas obras que eu te falei para a igreja, para mim e para os pastores, nos condena à enfermidade, ao inferno, à morte, à aniquilação. Agora, aquele que pratica a fé, o amor, a obediência, recebe do Senhor coroa, recebe do Senhor autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para ressuscitar os mortos, para ter revelações de Deus no caos que aguarda este mundo que jaz o maligno. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, quais são as nossas obras? É vaidade, é exaltação, é orgulho, é soberba, é autoritarismo. O Senhor vai conceder para mim e para você a recompensa segundo as nossas obras. Digo todavia a vós outros, demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Digo vós, todavia vós outros, os demais de Tiatira, da igreja, a tantos quanto não têm essa doutrina,
e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Deus não colocará sobre mim, sobre ti, uma carga superior que nós podemos carregar. A todos da igreja de Tiatira, que não tem essa doutrina, a doutrina é do Senhor. É Jesus Cristo quem apareceu em visão e revelou-se à igreja de Tiatira, ao anjo, a João, para escrever. Se o anjo da igreja quiser dar crédito, tem que ser assim. Se não der crédito, o Senhor vai tirar Jezabel e vai colocar em grande tribulação o pastor da igreja, a igreja e todos quanto concordam. Quais são as obras? Quais são as obras que são feitas? Digo todavia, vós outros, da igreja de Tiatira, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, tem que conhecer, tem que se ensinar. Pastores, se a igreja não conhece tipo de buraco, de pecado que conduz à perdição eterna, ao castigo, a culpa é dos senhores. Você foi chamado para ensinar para a igreja o que é santidade. Santidade não é dizer eu sou da igreja Assembleia de Deus, Batista, Oriana, não importa qual. Santidade é ter Jesus Cristo como Salvador, Perdoador, amigo e condutor. Santidade é reconhecer os pecados, erro. Quando nós temos uma vida de santidade, todo erro que nós cometemos, nós reconhecemos errei. E aí o Senhor vai nos perdoar. Outra carga não colocarei sobre vós. Não somente conservai o que tem, até que eu venha, Jesus Cristo está falando. Não somente conservai o que tens, até que venha, que eu venha. Ele disse no versículo 26, no versículo 25, conserva, não vou colocar um peso sobre vós, não, conserva só o que você tem, até que eu venha. Conserva a salvação, conserva a vida, a santidade, até que eu venha. Se você crer e for obediente à palavra, tudo quanto pedir ao Pai, pedindo em oração em o nome do Senhor Jesus Cristo, terá e receberá. Lembre-se, guarda, tão somente conserva o que tens, até que eu venha, o poder que você recebeu. Versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridades sobre as nações. A notícia é ao que vencer. Veja o versículo 27, aos demais de Tiatira, medite na palavra, busca Deus em oração, recebe, ele não vai colocar um fardo nas costas, não, ele diz, tão somente conserva o que tens até que eu venha. Disse para a igreja, ao vencedor que guardar até o fim a minha obra,
eu lhe darei autoridade sobre as nações. Meu irmão, minha irmã, você e eu, nós queremos ter autoridade sobre as nações? Guardamos-se a palavra de Deus até que Ele venha. Jesus Cristo é fiel e verdadeiro. Você vai ter, nós vamos ter, se nós andarmos segundo a direção do Espírito Santo, nós vamos ter autoridade sobre as nações. Esse mundo será governado por nós. E com cetro de ferro a regerá, e as reduzirás a pedaços como se fosse objeto de barro. É a autoridade que o Senhor vai nos considerar. Com cetro de ferro, regerá essa nação, reduzirás a pedaços como se fosse objeto de barro. Essa nação será dominada por um homem sério que permanece no Senhor. A igreja do Senhor tem homens preparados, sim, para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Jesus Cristo, do começo ao fim, falando com o anjo da igreja. Olha, pastor, assim como eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Tudo o que ele dá, ele recebeu do Pai. A doutrina que ele transmite, ele recebeu a revelação do Pai e transmite a João. Na igreja de Tiatira, não foi o anjo que veio falar, foi o próprio Jesus Cristo. Será que Deus está contente com o pastor da igreja hoje? Com os membros, com os obreiros, com os jovens, com os líderes? Assim como também eu recebi do meu Pai, que é santo, dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A reprovação é para o anjo da igreja. A reprovação é para o pastor que entregou o ministério à política, à prostituição, à vaidade, ao dinheiro, adultério, amizades com o mundo. E o cuidado para com a igreja. Por isso Jesus Cristo, ele veio, ele mesmo deu a sentença para o pastor, deu a sentença para a mulher, a Jezabel, os costumes que o pastor aceitou, e ela não quis se arrepender. Mas ele disse para a igreja, demais pessoas da Tiatira, que não teve essa doutrina de santidade: eu não colocarei fardo de Satanás sobre vós. Não, somente guarda o que tens até que eu venha. A palavra é fiel, é santidade. Guarda até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Isso é igreja, é homem, é mulher, é obreiro, é pastor. Não é o anjo da igreja, que já foi reprovado por Jesus Cristo. Não é Jezabel que se diz profetiza, que Deus já colocou no leito de enfermidade.
e a tribulação sobre aqueles que cercavam sobre ela. Deus é santo, e com cetro de ferro regenerará então os pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi, disse Jesus, de meu Pai, da lei, ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você, igreja, meu irmão, você, igreja, minha irmã, quer ter a vida de santidade, obedece a palavra, porque o homem, o pastor já foi repreendido pelo Senhor. A Jezabel, que ensinava a prostituição, já foi lançado num leito de enfermidade porque não quis se consertar. E você, meu irmão e minha irmã, eu e nós, como está a nossa vida? Se nós vencer, guardarmos a obra do Senhor, Ele vai nos dar, como recebeu do Pai, Ele vai nos dar ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estarei orando, esta é a palavra de Deus. E aonde você estiver e meditar, ouvir essa palavra, será curado, será liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Por que a enfermidade? Porque a luta, porque a tristeza. Deus é contigo, guarda a palavra. Querido Deus e bondoso Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Visita o coração desse irmão, dessa irmã, desse pastor, desse obreiro, do ouvinte que vai ouvir essa palavra. Senhor, converte o coração, salva as almas. Para no dia do Senhor, Pai querido, muitas almas chegarão diante de ti. Deus, cura o câncer, levanta, cura o diabético, Senhor, o colesterol, o infarto no coração. Senhor, cura, Senhor, os paralíticos, cura toda enfermidade e conceda os dons celestes para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa a igreja, abençoa a família na face da terra, abençoa minha casa, minha família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.